Que a paz esteja com você, prezado amigo, prezado irmão. Estou aqui trazendo mais um tema importante da palavra de Deus para estudarmos juntos, ok? E hoje nós iremos falar sobre o Espírito Santo. Tenho certeza que esse tema vai ser muito edificante para você. Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento. Sabemos que o Novo Testamento lança a luz sobre o Antigo Testamento e vice-versa, ok? Nós precisamos do Antigo e do Novo Testamento para ter aí um contexto de aprendizagem sobre os variados temas da Bíblia, né? Muito bem, falando sobre o Espírito Santo, prezado, qual que é a definição no Antigo Testamento para o Espírito Santo? Qual era a crença do Antigo Testamento, do povo de Israel, sobre o Espírito Santo? Opa! Ok. Muito bem, a palavra Ruach HaKodesh, no hebraico, quer dizer... traduzindo, quer dizer o Espírito Santo do Pai, tá? Ou quer dizer também Santo Sopro do Pai. Essa é a interpretação. Na Bíblia, se eu não me engano, tem só 3 versos que está Espírito Santo no Antigo Testamento. A maioria das vezes, o Espírito Santo está como o Espírito de Deus. Se você olhar na sua Bíblia, você vai perceber que Espírito Santo mesmo, a palavra Espírito Santo tem poucas vezes. Se não me engano, Isaías, Salmos, um verso lá de Salmos, que eu não lembro exatamente o capítulo nem o versículo, mas, se eu não me engano, são 3 versos apenas na Bíblia que fala Espírito Santo. A maioria das vezes fala sobre o Espírito de Deus, mas se refere ao mesmo ser. Opa! Dentro do contexto do Antigo Testamento, na cultura do povo de Israel, Espírito Santo irá sempre se referir à pessoa do Pai, tá bom? Vou dar um exemplo para você. Êxodo 35, do 31 ao 33. E o Espírito de Deus encheu de sabedoria e entendimento. O Espírito de Deus deu, aqui nesse contexto, deu habilidades artísticas, né, para os servos de Deus trabalhar ali para fazer os utensílios da casa do Senhor. No conceito do Antigo Testamento, o Espírito de Deus encheu de sabedoria, eles entendem como a mesma coisa que o Pai encheu de sabedoria e de entendimento. Outro exemplo, o Espírito Santo dava força física. Então o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, lá. Nossa, esse negócio aqui tá chato. No conceito do Antigo Testamento, do povo de Israel, dos judeus, o Espírito Santo dando força é a mesma coisa que o Pai dando força a Sansão. Outro verso aqui, né? O Pai dava força. Mais um texto aí falando que enquanto o Pai estava no céu, o Espírito do Pai se apossou de Sansão e deu força para Sansão. Mas, no conceito do Antigo Testamento, embora o Espírito está aqui dando força, enchendo Sansão de força aqui, eles não entendiam na doutrina deles, no ensino deles, que pelo fato do Pai estar no céu e o Espírito aqui com Sansão, que esse Espírito seria algo separado do Pai que está no céu, tá bom? O Espírito dava profecias no Antigo Testamento. E o Espírito... Misericórdia, viu? Deixa eu ver aqui. Muito bem, espero que acabe. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti. E aí profetizará. Nesse texto aqui, desse verso, o povo de Israel, o povo judeu, não entendia que o Espírito do Senhor dando profecias aí, que era outra pessoa que está dando profecias. Eles entendiam que era o Pai que está dando profecias. Ok? No Antigo Testamento, 2 Samuel, lá no livro de 2 Samuel, o Espírito falava e colocava a palavra na boca dos profetas. Mas na concepção do povo de Israel, do Antigo Testamento, o fato do Espírito falar e colocar a palavra na boca dos profetas, isso não queria dizer
que o Espírito do Pai era outra pessoa, que o sopro do Pai era outra pessoa. Mas ele entendia o quê? Entendiam que o Espírito falando por intermédio de Samuel era a mesma coisa que o Pai falando por intermédio de Samuel. Ezequiel 11:24. Depois o Espírito me levantou e me levou à cidade da Caldeia para o uso do cativeiro, em visão pelo Espírito de Deus. Então aqui, ó, o Espírito Santo, ele dava visões, o Espírito de Deus dava visões. E na mente do povo lá do Antigo Testamento, quem dava visões era o próprio Pai. Você está entendendo o que eu quero dizer? Que não havia separação entre o Espírito de Deus, o Espírito Santo ou o Pai. Ok? O Espírito do Pai capacitava para a liderança. Aqui, Números 11:25, você depois lê com mais calma aí, mas nesse verso aí, Deus está fazendo com que o mesmo Espírito que estava sobre Moisés, Deus tirou esse mesmo Espírito Santo que estava sobre Moisés e, deixa eu ver aqui, isso mesmo, tirou o Espírito que estava em Moisés e colocou em outros homens, em 70 homens de Deus. E a Bíblia diz que esses homens que receberam o Espírito de Deus passaram a profetizar. Mas na mente de Moisés e na mente do povo de Israel, na mente das pessoas que estavam vivenciando esse contexto, o fato de Deus tirar do Espírito dele que estava em Moisés e colocar no povo, não queria dizer que Deus estava tirando uma outra pessoa. Em si, que Deus estava tirando o poder de Deus, né? O poder do Pai, que estava atuando em Moisés e colocando uma transferência de autoridade, né? O poder de Deus, a autoridade de Deus que está sobre Moisés, estava dando para esses homens lá. Esse daqui é um texto interessante. O Espírito é onisciente e onipotente. Olha aqui, o profeta Isaías. Isso aqui foi lido muito nas sinagogas, né? Foi lido muito de pai para filho, no contexto do Antigo Testamento, que diz: quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou, com quem tomou ele conselho, quem desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse o conhecimento e lhe mostrasse o caminho do entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele quem? O Espírito do Senhor, como uma gota de balde e como um pó moído das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeniníssima. Opa, acho que engoliu o outro verso aqui. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que no Antigo Testamento o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, ele era onisciente e onipotente. Olha aqui, ó, ele tinha ciência, ele tinha conhecimento, ele, em outras palavras, já vou direto ao assunto, para um judeu, para o povo de Israel, o fato de Deus, do Espírito do Eterno ser onisciente, dele ter ciência, ter conhecimento, dele ter essa característica de pessoa, não era justificativo para acreditar que o Espírito do Pai era outra pessoa, tá bom? Eles acreditavam que o Espírito do Pai se referia à pessoa do próprio Pai. Por exemplo, aqui, quem guiou o Espírito do Senhor? Na mente deles é ninguém. Quem guiou o nosso Pai Celestial? Eis que as nações são consideradas pelo nosso Pai Celestial como uma gota de um balde. Então, voltando aqui ao que eu disse no princípio. Na mente de um judeu, na mente do povo de Israel, o Espírito do Senhor, Ruach HaKodesh, e o Pai eram a mesma pessoa. Tá bom? Era a mesma pessoa. O Espírito do Senhor, o Espírito do Pai, o Espírito de Deus não é algo separado do Pai. Ok? E aí vem a questão controversa. Por que a questão controversa? Porque a questão controversa é o quê? Que acredita-se que a partir do Novo Testamento, Jesus e os apóstolos trouxeram uma nova concepção, uma nova doutrina sobre o Espírito Santo. Será, meu prezado? Será? Será que a doutrina sobre o Espírito Santo deveria seguir do mesmo jeito que o povo de Israel acreditava e pensava? Porque como você viu,
o Espírito Santo não é algo novo, não é uma doutrina do Novo Testamento, é uma doutrina do Antigo Testamento. Será que a interpretação no Novo Testamento deveria seguir a interpretação antiga? Ou será que realmente o certo é que no Novo Testamento haja realmente uma nova interpretação do tema Espírito Santo? Tá? Qual que é a diferença do Antigo e do Novo Testamento? Então vamos ver. Quero que você compare comigo aí Romanos 3, do 1 até o 2. Qual era a vantagem do judeu? Ou qual era a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente a palavra de Deus, a verdade, lhe foi confiada. Qual que era a vantagem? Paulo está indagando. Qual que era a vantagem do judeu? Segundo Paulo, muita. Principalmente porque, primeiramente, a verdade de Deus, o oráculo de Deus foi confiado ao povo judeu, ao povo israelita. Ok? Por que eu estou usando esse texto aqui com você? Para mostrar para você, prezado irmão, que o erro de alguns judeus, de alguns que não foram todos, mas o erro da maioria, vamos colocar aqui, da maioria dos judeus, foi em não aceitar Jesus como Messias e Salvador. Quanto às doutrinas, quanto à interpretação da teologia, os judeus, eles tinham a verdade, pessoal. Eles tinham a verdade. Eles não estavam num erro. O erro, sim. Erro é você interpretar que embora o povo... Já pensou? Se eles tinham a palavra de Deus, como está falando esse texto aqui, se eles tinham, se a eles pertencia a palavra de Deus, a verdade, e eles... Durante todo esse tempo falando aí no Antigo Testamento da atuação do Espírito de Deus, e eles não sabiam que era outra pessoa, que era outro ser? Que verdade é essa então? Então isso quer dizer que eles não estariam na verdade, que eles estariam na mentira. Ok? Concorda comigo? Estou usando esse texto para mostrar para vocês, prezados irmãos, que a doutrina verdadeira, ela traz informações que esclarecem as antigas doutrinas e não se opõem ou contrariam as antigas doutrinas. Jamais. Em outras palavras, prezados, era para a Igreja de Cristo dar continuidade no ensinamento que os judeus tinham sobre esse tema, não trazer nova forma de interpretação sobre esse tema. Olha outro texto aí, ó. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos e glória, e os concertos e a lei, o culto e as promessas, dos quais são os pais, dos quais é Cristo, segundo a carne. Deus seja bendito eternamente. Amém. Ó, aos israelitas pertencia o concerto, né, as alianças, a lei de Deus, a forma de culto e as promessas. Irmãos, pertencia tudo isso a eles. Tudo isso pertencia a eles, o culto. E na hora de fazer o culto ali, eles não sabiam direito que o Espírito de Deus, eles não sabiam direito que o Espírito de Deus era outra pessoa. Você acredita sinceramente que durante 1500 anos, como você viu que eu mostrei para você, o Espírito de Deus usando a boca dos profetas, ali, tendo um contato próximo, o Espírito de Deus tendo um contato próximo com os profetas e o povo de Israel, e eles não sabiam que o Espírito de Deus era outra pessoa? E mais, se eles não sabiam que o Espírito de Deus era outro Deus e outra pessoa, eles estavam em pecado. E Deus deixou o povo lá no pecado, irmãos. Deixou o povo por mais de 1500 anos no Antigo Testamento lá, falando aí, né, a partir de Moisés, no pecado, e não falou nada para eles. Claro que não. Claro que não, prezado. A doutrina verdadeira sobre o Espírito Santo é a doutrina que confirma a doutrina do povo de Israel, confirma essa doutrina e traz novas informações para esclarecer essa nova doutrina. Não trazer doutrinas que chegam a ser até aberrações teológicas em cima das antigas. Tá? Volto a dizer, prezado, as doutrinas genuínas, as doutrinas de Deus, elas ampliam e esclarecem
né? Elas trazem informações que esclarecem as antigas informações do Antigo Testamento, mas nunca se opõem, nunca se contradizem, tá ok? Se lá no passado, no Antigo Testamento, Deus, o Espírito de Deus, o Espírito do Pai, tinha a ver com a pessoa do Pai, no Novo Testamento também tem que ter a ver com o Novo do Pai. Se você vier falando que é uma outra pessoa separada do Pai, aí você... Perdão, mas o erro teológico está à porta, tá bom? Vamos ver algum texto aqui que comprova isso que eu estou falando para você. Quem habitou em Jesus após a unção do Espírito de Deus? Nós sabemos que Jesus batizou, e depois que Jesus batizou, o Espírito de Deus pousou sobre Jesus. Ungiu, né? Ungiu. O que Jesus falou ali, após o Espírito o ungir? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. João 14, 10 e 11. Você viu, querido? Aquilo que a gente vem falando. Jesus recebeu o Espírito do Pai. Quem passou a habitar em Jesus? O Pai. Não foi outro ser, não foi outra pessoa. Tá? Não foi outra pessoa. Como o apóstolo Paulo chamou o Espírito de Deus? Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-la? Mas nós temos a mente de Cristo. 2 Coríntios 2,16. Paulo chama o Espírito do Pai, tá? De mente do Senhor. Quem recebe o Espírito do Pai, quem recebe esse Ruach HaKodesh, passa a ter a mente de Deus, um coração semelhante ao coração de Deus, tá ok? Uma consciência divina, essa é a palavra certa. Mas, como eu disse, sempre se referindo à pessoa do Pai, nunca a outro ser. Aqui, ó, era para ter na sequência aqui, mas não tá, mas tudo bem. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João 14, 23. Se você... Esse contexto de João 14 está falando justamente sobre a vinda do Consolador, do Espírito Santo. Jesus falou aí que se você o aceita, se você aceita Jesus, Jesus passa a habitar no seu coração, espiritualmente, é claro. E juntamente com Jesus vem o quê? Vem o Pai. Então o Pai e o Filho passam a habitar em nós, por intermédio do Espírito de Deus. Duas pessoas apenas, prezado. Duas pessoas apenas, não três pessoas. O Pai e o Filho. Então veja bem, o Espírito Santo, ele traz a presença do Pai e do Filho. Não é que tem três pessoas aqui, a pessoa do Espírito Santo, a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Não é isso, prezado. Veja aqui. Viremos para ele e faremos morada. No contexto aí, viremos, esse verbo no plural, viremos é quem? O Pai e o Filho. Do mesmo jeito que o Pai habitava no Filho, nós teremos o Pai e o Filho em nós. Tá ok? Outra prova aqui, Mateus capítulo 1, verso 20. Diz assim: projetando isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que está nela é gerado... porque o que nela é gerado é do Espírito Santo. Mateus 1, 20. Ou seja, o Espírito do Pai, o Espírito Santo, aí no contexto, né? O Espírito de Deus gerou Jesus. O Espírito Santo é pai de Jesus. Olha aqui, ó. O filho que essa mulher está recebendo é do Espírito Santo, é filho dele, do Espírito Santo. Irmãos, pensa comigo, você é uma pessoa inteligente. Se o Espírito de Deus, o Espírito do Pai, fosse outra pessoa separada do Pai, então Jesus não seria filho de Jeová, digamos, né? Nome de Deus não é Jeová, mas vamos dar um exemplo aqui. Não seria não seria filho de Jeová. Seria filho, Jesus seria filho dessa outra pessoa, digamos, chamada Espírito Santo. O que eu estou querendo dizer, irmãos, que ser filho do Espírito Santo, ser do Espírito Santo, é a mesma coisa. Aí a gente vem naquilo que eu tenho batido na tecla desde o começo. É a mesma coisa de ser filho do Pai. Porque na doutrina verdadeira, na doutrina dos profetas, na doutrina do Antigo Testamento, da doutrina do povo de Israel,
o Espírito do Pai, o Espírito Santo e o Pai está relacionado à mesma pessoa, não uma pessoa diferente. Entendeu? Conclusão, prezado, aqui. O Espírito do Pai se manifesta, o Espírito do Pai manifesta a pessoa, o poder e as virtudes do próprio Pai. Tá bom? O Espírito do Pai manifesta. Se eu falar assim, ó, meu Deus, envia o teu Espírito Santo, manda mais e mais do teu Espírito. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou ter mais características, habilidades, personalidade do próprio Pai em minha pessoa. Não é outra pessoa separada do Pai, prezado. Olha aqui. O Espírito do Pai não é outra pessoa separada do Pai. Assim como o Espírito de Cristo não é outra pessoa separada de Cristo. E assim como o seu Espírito, né, que a Bíblia diz que nós também temos o nosso Espírito, que é nosso ser interior aqui, né, na nossa mente, não é outra pessoa separada da gente. Ok? Não confundir o Espírito do Pai com o Espírito de Cristo, prezado. Tem um texto bíblico lá que fala que Deus conhece a mente, a intenção do Espírito. Aí muitas pessoas, aqui a prova aqui que o Espírito Santo é outra pessoa. Não. Espírito ali no contexto, leia o contexto, que você vai perceber que ali está falando do Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo se refere à pessoa de Cristo. Tá ok? Tem que ver a palavra Espírito dentro do contexto. Algumas vezes a palavra Espírito se refere a anjos. Então tem que ver o contexto. No contexto de Romanos capítulo 8, a mente do Espírito, o Espírito que intercede por nós, é Jesus Cristo. Ok? Jesus que é nosso único intercessor, único mediador. Não é outra pessoa. A ideia do Espírito como outra pessoa, separado da pessoa do Pai, é fruto da apostasia da fé. Em outras palavras, essa doutrina que diz que essa doutrina maldita, né, maligna, essa doutrina que diz que o Espírito do Pai é outra pessoa, outro ser, isso aí veio a partir da apostasia. Se você pegar desde o Antigo Testamento lá até o Novo Testamento, não existia essa doutrina, prezado. E nem Jesus e nem os apóstolos trouxeram outra doutrina. Eles confirmam a doutrina antiga, mas a apostasia, eles pegam ali texto fora do contexto e dizem, tipo assim, aqui ó, o Espírito está tendo característica de pessoa, de personalidade, então ele é outra pessoa. Não, prezado. Como você viu aí, desde o Antigo Testamento, ele já tinha também personalidade, característica de pessoa. E nem por isso o Espírito do Pai era outra pessoa. Era interpretada como outra pessoa. Ok? Característica, esse pensamento é apostasia pura. Que Deus abençoe, meu prezado amigo, prezado irmão, e que, falando do Espírito do Pai, que Ruach HaKodesh, que o Espírito Eterno possa estar sobre você e abrir a sua mente para você entender isso daí, ok? Que essas doutrinas, que são símbolos de apostasia da fé, que você possa tirar da sua vida, em o nome de Jesus Cristo, tá bom? Deus abençoe e até a próxima.